muito tranquila, talvez você devesse sair. Talvez isso fosse o correto. E por que 60 dias de férias? Por que não falou nisso? E o espaço tão curto, a perda de tempo entre 25 de novembro e 1º de janeiro? Me desculpe. E o que me deixa irritado, tanto com o Braz e mais ainda com o Landim, que só aparece na boa, diga-se de passagem, é a arrogância. É a nenhuma satisfação ao torcedor, a esse cara. O Galvão, depois que parou de narrar na Globo, tá deixando exalar o seu modo torcedor da forma mais raiz possível, como diz Fernando Gil, hein? E vamos acompanhar aí agora Galvão Bueno descendo-lhe a ripa no Marco Braz, no Landim, o Juca Kfouri também descendo-lhe a ripa. Meu querido, dá aquela moral, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica e se inscreve pra gente continuar trazendo react pra vocês, notícias, cobertura do Flamengo, exclusiva direto do local, a gente só não teve aí no Mundial. Dá a moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, porque é muito importante para o nosso crescimento e vamos acompanhar esse torcedor furioso, raivoso, revoltado por conta da derrota no Mundial, que é o Galvão Bueno, e depois veremos Juca Kfouri, Arnaldo Ribeiro, Tirone, Eduardo Tirone, comentando sobre isso também. Tá bem bacana o vídeo, assiste até o final e vambora. Amigos, o assunto ainda continua sendo o Campeonato Mundial. Sábado o Flamengo vai disputar o 3º lugar contra o time que tirou o 3º lugar do Palmeiras em 2020, na decisão por pênaltis, e depois tem a final, o Real Madrid favoritíssimo. Mas o que eu quero dizer é que eu li com toda a atenção a longa entrevista do Braz hoje no ge.com, no Globo.com. Ele falou por 40 minutos, eu sei que também vai passar na TV Globo. Com muito mais respeito pela presença do Eric Faria, meu amigo, meu parceiro, repórter extremamente competente. Mas, quer saber a verdade? Eu achei um desperdício de espaço. Como será um desperdício de tempo quando for exibido na televisão, quando for exibido na Globo ou no Sport TV. Ele mais uma vez falou com arrogância. Ele se refere à entrega desta diretoria como se os anos 80 não tivessem existido, como se fosse tão melhor assim do que Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes, Lico. Olha, se não me engano, eu transmiti Flamengo campeão da Libertadores, eu transmiti Flamengo campeão do mundo, 3-0 em cima do Liverpool, eu transmiti Flamengo campeão em cima do Atlético Mineiro, Flamengo campeão em cima do Grêmio, Flamengo campeão em cima do Santos. Entrega por entrega, menos arrogância. E sabe por que eu achei desperdício de espaço? Porque ele começa dando ênfase a Dorival tinha que ser demitido, Dorival tinha que sair. E aí o Eric, deve ter sido vindo dele, forçou. Por quê? Não posso falar sobre o assunto. Então, se não pode falar sobre o assunto, não diga que ele tinha que ser demitido, porque o está colocando numa situação complicada e muito tranquila para você, Braz. Muito tranquila, talvez você devesse sair. Talvez isso fosse o correto. E depois, também não soube explicar o porquê, quando foi perguntado, peraí, o Dorival foi demitido dia 25 de novembro, sabendo que o Vitor, que o VP, só poderia começar a trabalhar, frequentar o Ninho e trabalhar 1º de janeiro, porque ele tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. E por que 60 dias de férias? Por que não falou nisso? E o espaço tão curto, a perda de tempo entre 25 de novembro e 1º de janeiro? Me desculpe. Desperdício de espaço e será desperdício de tempo, porque ele não falou nada. Do Flamengo para você, Juca. O Marcos Braz deu uma entrevista para o Eric Faria, da TV Globo, e ele falou que ele trocaria de treinador sim, que acha que fez certo na troca de treinador, que era um risco que ele
deveria assumir e assumiu. E, por fim, falou que o saldo da direção, do comando Landim e Marcos Braz é muito positivo, porque, afinal, o Flamengo ganhou um monte de coisa nesse período. Que o saldo é positivo, é indiscutível. A pegar no pé dele pela brincadeira no dia que ganharam a Libertadores, Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar. Eu acho que é um exagero, porque compreendo, na festa se faz de tudo e tal. E até entendo que ele diga que o Flamengo não vinha jogando com o Dorival, o que a direção do clube esperava diante do elenco que o Flamengo tem, e ele diz na entrevista para o Eric, reforçado pelo Gerson. Aí eu começo a discutir a visão de futebol do Flamengo. Eu não traria o Gerson vendendo o João Gomes. Entre um e outro, eu não tenho a menor dúvida que eu ficaria com o João Gomes. A menor dúvida. Porque o Gerson tinha, de fato, feito uma bela campanha pelo Flamengo, mas na França não foi nada parecido, e o João Gomes era um jogador que estava surgindo aí para ser o volante moderno da seleção brasileira. Então, aí eu já começo a discutir que a vinda do Gerson, contraposta à saída do João Gomes, tenha sido um reforço para o elenco do Flamengo. E o que me deixa irritado, tanto com o Braz e mais ainda com o Landim, que só aparece na boa, diga-se de passagem, é a arrogância. É a nenhuma satisfação ao torcedor, a esse cara do Flamengo que foi para o Marrocos. Os depoimentos que eu tenho de gente que está lá contam que eles passaram antes do jogo desfilando no estádio, na frente da torcida, mandando beijos. Assim, pareciam os reis do Marrocos. E desapareceram com o resultado do jogo. Ele não me convence como homem de futebol. Ele pode ser bom na política, na articulação. E acho que o Flamengo não tem sido exemplar no que diz respeito ao trato com seus treinadores. Se não me engano, meia dúzia de treinadores desde que o Jorge Jesus saiu. Pense que Domenech, Sene, Paulo Souza, Dorival, Renato no meio do caminho, Renato, Dorival e agora o Vitor Pereira. Desde que o Abel assumiu o Palmeiras, seis treinadores. O Flamengo, ele vai desafiando a sorte e os campeões, né? Então tem lá o Jorge Jesus saiu, tudo bem, não foi o Flamengo que quis que ele saísse, saiu. Aí, testou com o Domenech, deu errado. Rogério Ceni, opa, campeão brasileiro aqui. Não, sotaque e tal, mas não, manda embora. Aí vem o outro, não sei o que, deu errado. Aí dá um rabo, essa é a palavra português, claro. Dá um rabo com o Dorival, sabe? Desse tamanho. Não serve não. Jogou mal lá, 36ª rodada do Brasileiro. Já tinha sido campeão Libertadores, Copa do Brasil. Não. Jogou muito mal. Manda embora, traz outro. Que é inacreditável. Que a gente ainda esteja ouvindo o Marcos Braz, as justificativas do Marcos Braz, são inacreditáveis. O Marcos Braz simplesmente acha que ele entende pra caramba de futebol, não entende nada. Voltando ao Flamengo, o Arnaldo, o Marcos Braz falou que o trabalho dele é perfeito, é muito legal, tal, também, né, com a grana que tem, pode na tentativa e erro, contrata um, não dá certo, manda embora, contrata outro, não dá certo, vai embora, claro que é muito mais fácil. E aonde eu quero chegar? Parece incrível, mas o Flamengo, com esse time, com esses caras que tem, planeja uma reformulação no elenco. Mas demorou, né? Contratação de jogadores, né? Mas precisa. Reformulação mais ainda. A reformulação no Flamengo, reformular time vencedor, com um grupo de jogadores vencedores, é muito complexo. Nessa dança toda dos treinadores, os que conseguiram ir mais além em relação, não ao que o Jorge Jesus fez, mas conseguiram mais sucesso, foram aqueles treinadores, não por acaso brasileiros, que fizeram a composição com os líderes do grupo, certo? Foi assim com o Rogério, que botou até o Diego para jogar.
Foi assim com o Renato, que teve bons momentos, mas perdeu a Libertadores para o Palmeiras, mas compôs com todo mundo. Foi assim com o Dorival. Os gringos, cada um ao seu estilo, vieram tanto quanto tentando romper um pouco com esse modelo e com alguns jogadores que são meio que donos daquele pedaço, né? É mais ou supostamente menos a pedido da questão do diretoria, hein, Arnaldo? Corinthians. Quando o Vitor Pereira... Como é que os jogadores do Corinthians, líderes, estão falando do Vitor Pereira agora? Vocês viram a entrevista de Fagner, Roger Guedes? Sim, é isso. Roger Guedes, Descendo a ripa. o gringo, ele não vai normalmente passar pela liturgia de beijar a mão de todos os jogadores, vencedores ou não. É muito difícil ser técnico do Corinthians e do Flamengo, só vou te dizer, cara, porque ali tem panelas vencedoras. Panelas é visto como um negócio sempre pejorativo, mas eu posso falar outro. Então, grupo de jogadores mobilizados, influentes nos dois clubes. Geração 88, geração 85, já mudou o ano e tudo mais. Então o Flamengo está com um grande problemão na mão, Tironi. E a contratação do Gerson agravou esse problema, como disse o Juca. É uma contratação populista, assim como a do Paulinho pelo Corinthians e de outros jogadores. Não cabe todo mundo no mesmo time, ponto. Não cabem 5 jogadores, os 5 jogadores de 2019, mais velhos, com o Pedro no lugar do Bruno Henrique, não dá mais. É incrível, né? Mas não dá mais. Para todo jogo, evidentemente, não dá mais. E o Vitor Pereira não é porque ele eu tenho que ter a presunção de eu gosto de jogo pelas pontas, de ponta direita. Não. O Flamengo, para ser um time competitivo, ele vai precisar voltar a ser. E não um monte de jogadores talentosos à mercê do talento deles de fazer. Ou o Flamengo ganha todos os jogos de 4-3, jogo ganhou 3-2 e tal, ou não dá, como foi contra o Palmeiras. Não dá. Não dá para jogar dessa forma. Nem no futebol brasileiro dá para jogar dessa forma mais. Então, a reformulação é simplesmente meter a mão no ninho de marimbondo. E não é o Vidal que acabou de chegar. O Vidal não fala com ninguém, meu. O Vidal, se mandar ele embora, dane-se. Eu tô falando, como é que vai fazer o Vitor Pereira a hora que ele quiser fazer uma mudança no quinteto? Olha, Gerson, hoje você não vai jogar, Arrascaeta também não, Everton Ribeiro tal. Ele vai conseguir? Vai ter respaldo para tal? Davi Luiz, banco do Fabrício. Você não consegue caçar o zagueiro lá no meio do campo. Vai conseguir? Não sei se vai. Essa é uma questão para qualquer técnico do Flamengo. O Flamengo vem sendo um time que tem sempre equilíbrios frágeis na composição dos seus líderes talentosos numa mesma equipe. E não dá mais para jogar assim todas as partidas. O Vitor Pereira já sacou. Óbvio. Ele fez com o Corinthians isso também, hein? Botou todo mundo para jogar no começo. Perdeu para o São Paulo 2 vezes, perdeu para o Palmeiras, aí ele foi modificando aos poucos, né? Então, não é que esse quinteto maravilhoso tecnicamente não pode jogar nunca, mas ele não pode jogar sempre. Essa é a diferença, né? Então, determinadas partidas específicas, como jogar contra o Palmeiras ou no Mundial de Clubes, não dá para jogar esses 5 caras juntos. E o treinador tem que ter o mínimo respaldo para mexer nisso. Só que Marcos Braz e Landim vão dar respaldo para treinador? Não dão. Gente, eu concordo aí em todos os pontos do Galvão Bueno. Concordo em todos. A gente tem uma diretoria hoje que o departamento de futebol é arrogante, porque vive dizendo aos 4 cantos, não, porque o Flamengo foi vencedor, tem 2 Libertadores e nós estávamos aqui. O Flamengo, na minha opinião, ganha apesar de Marcos Braz, apesar de Landim, porque, é muita grana, é muito jogador qualificado. Começou lá atrás, em 2013, com Bandeira. O grupo do Landim também tava, ok, mas começou lá atrás. A gestão financeira do Flamengo é show de bola. Parabéns, mas só é assim porque tem uma torcida gigante, enorme. Tá? Por isso,
Se não tivesse a torcida que tem, o Flamengo dificilmente disputaria o que disputa, porque não teria receitas de televisão gigantesca, bilheteria não seria, enfim. O Flamengo vence apesar dessa gestão do futebol ser amadora. Se a gestão do futebol do Flamengo fosse realmente profissional, o Flamengo estabelecia uma hegemonia à la Bayern de Munique no Brasil. Vocês podem ter certeza disso. No dia que for profissional mesmo, é Bayern de Munique no Brasil, porque é isso que a nação merece e é isso que o Flamengo proporciona. Pelo tamanho da sua torcida, 40 milhões de torcedores, tá? Ali o Arnaldo fala, a mesma coisa que o Corinthians trazer o Paulinho. Eu não concordo, porque o Gerson é jovem, tem 26 anos, entendeu? O Flamengo do Jorge Jesus não tinha esse volantão marcador, ali o cão de guarda, era o Arão, que era segundo volante, depois se tornou primeiro. Ele pode mudar a forma de jogar? Pode, mas vai ser muito questionado. Se isso significa tirar o Arrascaeta do time, pra mim isso não existe. Eu acho que os melhores têm que jogar e o Vitor Pereira tem que provar que é treinador pra botar os melhores pra jogar e ganhar. Porque já foi feito lá atrás com o Jorge Jesus. Então a gente sabe que é possível. A gente não pode voltar com essa mentalidade que tem que botar ali um volantão com um cão de guarda, senão não funciona. Funciona. Desde que haja o ajuste tático para isso. A marcação pós-perda, a transição defensiva ser rápida. Isso tudo precisa ser resolvido. Tá? E fisicamente, mais um erro da diretoria. Mais um erro. O que fisicamente não está sendo possível, porque o Marcos Braz deu aí 45, 60 dias de férias pros caras, o que o Galvão Bueno falou. Gente, tamo junto, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Beijão, valeu, saudações rubro-negras.